Vamos iniciar então a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 19 de março de 2020. Esta aula de hoje é dedicada à resolução de problemas, portanto é uma aula de cariz prático. Problemas esses respeitantes então ao início da nossa matéria do capítulo 6, portanto sobre escoamento turbulento. O primeiro exercício que vamos resolver, então, da nossa sequência de exercícios, corresponde ao exercício 7, que tem como tema tensões de Reynolds. E relembre-se, então, o que são as tensões de Reynolds. As tensões de Reynolds correspondem efetivamente àquele termo adicional que surgiu nas equações do escoamento que nós necessitamos de usar para tratar analiticamente um escoamento em regime que se processa em regime turbulento, portanto as equações de Navier-Stokes, após termos aplicado essas mesmas equações, para que elas fossem efetivamente tratáveis do ponto de vista da engenharia, um tratamento estatístico. E, portanto, resultou desse tratamento estatístico, portanto, primeiro de composição de Reynolds e então aplicar médias a todos os termos dessas equações, resultou efetivamente todo um conjunto de termos médios que correspondiam à equação de partida, portanto, antes desse mesmo tratamento estatístico e que tínhamos em regime laminar, por exemplo, mas surgiu um termo adicional que nós designámos então por tensões de natureza turbulenta ou, se preferirem, uma vez que resultou desse processo de composição de Reynolds também na sua origem, tensões de Reynolds, portanto, uma designação alternativa. Normalmente este problema pretende-se então saber se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas e, portanto, vamos aprendendo, digamos, aqui estes conceitos, exercitando-nos desta forma. Bom, portanto, cada uma destas afirmações, temos 4 afirmações, alíneas A, B, C e D, não é? E, portanto, cada uma destas afirmações respeita, no geral, aqui a uma das componentes destas mesmas tensões de Reynolds. E componentes essas que nós tratamos de representar aqui, considerando um elemento infinitesimal de fluido, um sistema de eixos cartesiano, portanto alinhado aqui com as faces deste mesmo cubo, portanto o tal elemento infinitesimal de fluido, correspondendo então a este eixo horizontal ao eixo do x, e portanto, se quiserem também, a uma componente de velocidade u, ou uma perturbação, componente da perturbação, perturbação da velocidade u minúsculo. Depois, já que é isso que surge efetivamente nas nossas tensões de Reynolds, não é? Portanto, nestas tensões turbulentas, o que nós temos efetivamente são aqui esta média do produto cruzado daquelas perturbações face ao campo médio. E, portanto, depois um eixo vertical, então, y, com a componente v correspondente a essa direção também, e, finalmente, a componente w associada a este eixo que sairá deste plano, portanto, o eixo z. Dessa forma, representamos aqui, para cada uma das faces do cubo, naturalmente temos depois simetria nas restantes, mas estas são suficientes, efetivamente, para apresentar todas as componentes que, de facto, são relevantes quando escrevemos aquilo que designamos de uma forma genérica por tensor das tensões, certo? Portanto, em notação inicial, no fim de contas, é aqui a nossa expressão que nos dá todas as componentes, então, das tensões de natureza viscosa, que surgem nas nossas equações de Navier-Stokes, e, portanto, que tem uma contribuição naturalmente viscosa, de facto, mas que em regime turbulento, certo? Não tem apenas essa contribuição viscosa, mas também a tal contribuição turbulenta, também aqui apresentada em notação inicial, não é? Que já tínhamos falado, portanto, então essas mesmas tensões de Reynolds. Estas eram aquelas que nós sempre tivemos em regime laminar, aqui na sua forma mais geral. Bom, portanto, aqui, em cada uma destas afirmações, refere, então, a alguns casos particulares, portanto, destas tensões turbulentas e, portanto, teremos de considerar as componentes correspondentes. Portanto, na linha A, falam-nos, então, em menos ρu V médio.
e dizem-nos que é a tensão de corte turbulenta que atua na direção X numa superfície imaginária perpendicular à direção Y. Ora bem, portanto, segundo efetivamente aqui a componente, portanto a designação da componente que nos estão a mencionar, nós teremos U e V, certo? Portanto, o que acontece é que, efetivamente, olhando aqui para a nossa representação dos eixos e também a correspondência em termos de componentes das perturbações na velocidade, aquilo que nós vemos é que U, efetivamente, se refere à direção X, enquanto V respeita à direção Y. Assim sendo, nós vamos estar a falar de um tal YJ, que corresponde na realidade, portanto, estamos a falar em U e V, com a correspondência U para X, V para Y, estamos a falar de um tal XY. Ou seja, efetivamente, estamos a falar desta componente que aqui está representada, tal XY, que é, de facto, tal como era referido, aqui em cima, uma tensão de corte turbulenta que atua na direção X, lá está, segundo X, mas numa superfície, portanto, é um esforço de corte, e é esforço de corte porque se tratam de componentes cruzadas, não é? Temos uma componente U e uma componente V, portanto é efetivamente um esforço aqui, como vêem, paralelo à superfície, na direção X, e que atua nesta superfície que é perpendicular à direção Y, que é justamente, então, o que aqui está afirmado. Portanto, atua na direção X, numa superfície imaginária perpendicular à direção Y. Imaginária porque, na realidade, nós estamos a imaginar aqui um elemento fluido no meio de todo o fluido, não é? É essa a questão. Portanto, isso significa que a primeira afirmação será efetivamente verdadeira. Passemos então à afirmação B. Reparem que nos repetem a mesma componente, certo? Menos ρ o V barra, e claro, naturalmente será de esperar, se a afirmação for diferente, será de esperar que seja falsa, mas vamos aproveitar aqui justamente para aprender um pouco mais com esse processo. Dizemos então que menos ρ o V é a tensão de corte turbulenta que atua na direção Y, portanto, tínhamos visto que quando estava correto, efetivamente, atuava na direção X, não é? Porque tínhamos primeiro U, a componente de perturbação U, que é segundo X, e, portanto, logo isto seria suficiente para tornar a afirmação falsa. E dizem-nos ainda, numa superfície imaginária, então, perpendicular à direção Y, não é? Quando, efetivamente, se acabava em V. Portanto, isso significaria que deverá, isso sim, tal como na expressão que anteriormente era verdadeira, na linha A, atuará efetivamente numa superfície imaginária perpendicular à direção Y e não à direção X, que é, para todos os efeitos, o que nós vemos aqui. Na realidade, o que estão a falar, na medida em que trocaram X com Y, equivale a trocar o U com o V. Portanto, estaríamos a falar de menos ρ V U barra, não é? Que corresponderia, então, à componente tau YX, portanto, VU barra, não é? Seria V segundo Y, aqui, e U segundo X, portanto, seria a componente aqui das tensões turbulentas, tau YX, que mais uma vez era uma tensão de corte, porque lá está, atua aqui é um esforço paralelo à superfície, portanto, é de corte, e, de facto, neste caso, ela seria segundo a direção Y, segundo o eixo Y, e perpendicular aqui, portanto, numa face perpendicular ao eixo X, que não é o que está aqui referido, é exatamente, portanto, aqui, desculpem, não é o que está referido em relação ao menos ρ over B barra, seria, então, correto para menos ρ VU, e de facto, é isso que aqui está referido, na linha B, aí sim. Portanto, atua na direção Y numa superfície imaginária perpendicular a X. Portanto, estaria correto, em suma, se tratasse do menos ρ VU barra, por definição, certo? Naturalmente, na medida em que a linha A já era verdadeira, aqui estará, portanto, incorreta a afirmação. Portanto, de acordo com a definição,
todos os efeitos, ok? Portanto, em termos de definição, naturalmente, a afirmação é falsa, certo? No entanto, eu referi há pouco que este tensor das tensões, portanto, o conjunto de todas estas tensões, quer de origem viscosa, quer de origem turbulenta, portanto, que se juntam desta forma, tal IJ, é de facto simétrico. E em termos de valor numérico, menos ρ UV barra é igual a menos ρ VU barra. Portanto, basta inverter aqui as componentes, portanto, nós vamos obter a componente simétrica e, portanto, sendo este tensor simétrica, elas têm o mesmo valor, são iguais em valor. Portanto, seria verdadeira a afirmação apenas e só se nos estivéssemos a referir ao valor desta tensão, portanto, seria igual, de facto, ao valor correspondente à tensão menos ρ UV barra, efetivamente seria, porque se tratava então deste tal yx, um menos ρ VU barra, não é? Portanto, o valor numérico seria a mesma, mas em termos de definição, obviamente, a afirmação será falsa. Porque se era a verdadeira à linha A, não podia ser agora verdadeira à linha B, não é? Na medida em que se trata da mesma componente. Ora bem, na linha C, falam-nos então de uma componente que nos dizem que é menos ρ W quadrado barra. E W quadrado é a mesma coisa que dizer W vezes W, não é? Portanto, da mesma forma como aqui tínhamos U vezes V, médio, não é? Agora teremos W vezes W, podemos escrever como W ao quadrado, médio. E dizem-nos então que se trata de uma tensão de corte, também de natureza turbulenta, tal como no caso anterior, que atua na direção Z, numa superfície imaginária perpendicular a essa mesma direção Z. Portanto, efetivamente, nós podemos estabelecer o paralelo em relação àquilo que fizemos antes. Portanto, se trata de menos ρ W barra, que fica W ao quadrado. E, efetivamente, essas componentes W e W, estamos a falar das componentes Z, Z. Portanto, tratar-se-á de uma tensão de natureza turbulenta, sem dúvida, porque tem este formato, não é? Este formato genérico, e que efetivamente corresponde então aqui a este nosso sigma ZZ, que aqui está representado no nosso elemento de fluido infinitesimal. E que vemos que de facto é verdade aquilo que se estava a afirmar. Efetivamente este esforço corresponde a um esforço que é segundo o eixo Z e atua numa superfície que é, portanto, está aplicada numa superfície, já vamos estabelecer a diferença em relação aos casos anteriores, mas está aplicada numa superfície que é, de facto, aqui perpendicular também a ela, portanto, esta superfície mais clara, esta face frontal, perpendicular ao eixo Z, certo? Então, porquê é que estamos a falar aqui, na resposta, que aquela afirmação será falsa? É falsa porque é mencionado que se trata de uma tensão de corte. É efetivamente uma tensão de nível turbulento, porque tem esta forma geral, não há dúvida nenhuma, menos ρ W, W, corresponderia a I igual a 3 e J igual a 3, não é? A nossa terceira componente cartesiana aqui das perturbações, que são W, W. Todavia, quando temos não cruzamento aqui das componentes, portanto, quando se repete a componente, como vemos, ao contrário do tal YX e do tal XY das alíneas anteriores, que na realidade correspondiam às afirmações, eram estas duas componentes, que eram esforços paralelos à superfície, portanto, esforços de corte. Este esforço é perpendicular, portanto, aqui o nosso sigma ZZ, e por isso é que também utilizamos outro símbolo para estes esforços que, em vez de serem de corte, são efetivamente esforços normais, perpendiculares à superfície. Portanto, trata-se de um esforço, se quiserem, que não é tanto aqueles que nós estamos habituados a entender, portanto, como um esforço de atrito, mas um esforço que, sendo normal, acaba por ser semelhante, embora tenha uma origem diferente, tem uma origem, digamos aqui, associada, neste caso, à turbulência, enfim, também poderemos ter a contribuição viscosa, mas de facto é um esforço que é mais, em termos da sua atuação física, está mais próximo daquilo que atua
daquilo que é a atuação da pressão, não é? Que são sempre esforços normais aqui exercidas na face do cubo, e, portanto, esta trata-se efetivamente de uma tensão de natureza turbulenta, está correto, que atua na direção Z, numa superfície imaginária perpendicular também à direção Z, é WW, certo? Componente Z, mas não se trata de uma tensão de corte, trata-se de uma tensão normal. Não é um esforço de corte ao contrário de tal XY e tal YZ. Ou, por exemplo, tal, aqui o nosso tal XZ também seria outro exemplo, também é um esforço de corte. Portanto, sendo assim, efetivamente, nós vamos ter que esta afirmação será falsa. Portanto, uma tensão de corte é tangente à superfície, em resumo, uma tensão normal é perpendicular à superfície, independentemente de ser de natureza turbulenta ou viscosa. Neste caso, era efetivamente de natureza turbulenta, mas não tensão de corte. Se aqui tivesse tensão normal, em vez de corte, a afirmação seria, nesse caso, verdadeira. A afirmação C. Vamos então à afirmação D, finalmente. O que nos diz é que as tensões de corte são menores em escoamento turbulento do que em escoamento laminar. Ora, a questão que está aqui em causa é que esta contribuição, aqui para o nosso tensor das tensões, portanto a contribuição turbulenta, este produto aqui das nossas componentes, quando aplicada à média, fisicamente é sempre inferior a zero, sempre menor do que zero. E sendo menor do que zero, significa que quando colocamos um sinal negativo atrás, portanto, ele se tornará sempre positivo. Ora bem, isso significa que então, quando somamos algo positivo a um termo, naturalmente, significa que no total vamos obter um valor superior. Portanto, em regime laminar, portanto, se tivermos em regime laminar, esta contribuição turbulenta, temos ali em cima, será efetivamente nula. Portanto, o valor da tensão, das tensões de corte, por hipótese, e das tensões normais também, aqui em regime laminar, portanto, será sempre menor, não é? Se efetivamente nós tivermos também o mesmo perfil médio. Portanto, aqui, naturalmente, nós temos de garantir que a base, portanto, o valor a que estamos a somar a contribuição turbulenta de origem é o mesma, e somando uma quantidade positiva, naturalmente vamos ter sempre um valor superior, então, em regime turbulento, que é quando temos esta contribuição. Se não tivermos em regime turbulento, não temos contribuição nenhuma. Portanto, isso significa que as tensões de corte em regime turbulento serão maiores e não menores do que, portanto, isto para regime turbulento, do que em regime laminar. Logo, a afirmação é falsa. São maiores e não menores. Portanto, não se esqueçam, naturalmente, da ressalva que o perfil médio tem de ser o mesmo. Se estivermos a falar, a comparar, efetivamente, escoamentos que têm um perfil médio diferente, naturalmente aí a contribuição laminar poderá ser também diferente entre um caso e outro, e, portanto, então aí já não sabemos exatamente o resultado, portanto fica um resultado indefinido. Portanto, a base tem de ser com o mesmo perfil médio, para o mesmo escoamento em mesmas condições de campo médio. Bom, passemos então ao exercício seguinte, o exercício 8, que trata da questão da modulação da turbulência, portanto, a necessidade que nós temos, na medida em que referimos no exercício anterior, no contexto do exercício anterior, que aquele processo de tratamento estatístico das equações em regime turbulento nos conduzia ao surgimento de um termo adicional, portanto, equações que, por hipótese, por exemplo, no caso de camada limite turbulenta, estariam fechadas, com duas equações e duas incógnitas, passaram a ter uma incógnita adicional. E, portanto, precisamos de um modelo de turbulência, portanto, uma relação adicional que nos permita fechar o problema. Bom, é isso que vamos ver aqui com um modelo de turbulência simples, naturalmente, para que analiticamente consigamos fazer aqui alguns cálculos.
Portanto, pedem-nos para considerar um escoamento completamente desenvolvido de ar, damos a temperatura para termos virtualmente as propriedades, se necessitarmos. Portanto, em regime, processa-se em regime turbulento, no interior de um tubo cilíndrico liso. Portanto, para não termos ainda aqui os efeitos da rugosidade que anteriormente referimos que eram relevantes em regime turbulento. Damos também o diâmetro do tubo e dizem-nos que o valor da velocidade média numa determinada secção do tubo, portanto a velocidade média, corresponde a 8 metros por segundo. Dizem-nos ainda que temos uma aproximação que é dada em baixo, que é habitualmente ou ocasionalmente utilizada para estimar então o valor da viscosidade turbilionar em escoamentos de camada limite turbulenta. Portanto, basicamente este é o nosso modelo de turbulência. Portanto, fechamos o problema aqui tendo uma relação adicional que nos exprime a tensão, a viscosidade turbulenta ou a viscosidade turbilionar, como preferem. E aqui expressa em função de características do fluido, portanto, aqui em termos de massa volúmica, e depois algumas características dinâmicas. Portanto, temos aqui a energia cinética, peço desculpa, aqui não é energia cinética, portanto aqui K é efetivamente uma constante, utiliza-se o mesmo termo, neste caso não é energia cinética, é de facto uma constante. É uma constante arbitrária. Depois temos, efetivamente, aqui o ao quadrado, portanto acaba por corresponder, de facto, a uma energia cinética, mas é do campo médio, não é? E não do campo turbulento, portanto K não significa, neste caso, a energia cinética do campo turbulento. Temos ainda aqui também um gradiente de velocidades médias. Portanto, todas estas, digamos, ingredientes, não é? Contribuem então, portanto, neste modelo simples, que nos é aqui fornecido diretamente para obtermos a viscosidade turbilionar. A ideia então é utilizar esta aproximação, este modelo, para todos os efeitos, portanto é sempre uma aproximação, porque se trata de um modelo, não é uma resolução exata da física da turbulência, estamos a aproximá-lo. E para determinar então uma expressão para o nosso perfil de velocidades que seja aplicável aqui a uma região limitada, portanto à região da camada da parede, o que, portanto, da camada da parede, do escoamento no interior aqui do tubo cilíndrico, que estamos a considerar neste problema, não é? E, portanto, um escoamento bidimensional, portanto, com geometria cilíndrica, mas na medida em que nós vamos considerar apenas aqui uma região limitada, portanto, nós vamos poder fazer um tratamento também bidimensional, porque o problema é em si bidimensional, tem geometria cilíndrica, mas como eu referi, como vamos estar limitados aqui a uma região bastante restrita do escoamento, portanto a camada da parede, já vamos relembrar que é que corresponde a essa mesma camada da parede, na estrutura multicamada de camada limite turbulenta, vamos efetivamente fazer uma análise pura e simplesmente bidimensional plana. Portanto, considerando então o componente U e a direção Y, em vez de ser uma direção radial, se formalmente estivéssemos a resolver para todo o tubo cilíndrico, em face da sua geometria também cilíndrica. Fornecem-nos ainda aqui uma primitiva, uma forma genérica de uma primitiva, que iremos necessitar no âmbito dos cálculos que teremos de realizar. Bom, portanto, o nosso modelo de turbulência simples que nos é fornecido é este que aqui está, sendo K, efetivamente, volto a relembrar, apesar do símbolo ser o mesmo, não se trata de energia cinética turbulenta, é simplesmente uma constante. Portanto, o modelo de turbulência é aquele que nos tinha sido, então, fornecido com estas características referidas. Portanto, nós pretendemos determinar uma expressão para a velocidade média, em função da direção normal à parede, portanto, a nossa cota Y, mas restrita à região da camada da parede. Ora, relembre-se que a região da camada da parede, cá está a nossa estrutura, a nossa representação em coordenadas U mais Y mais, relembrando da última aula, da nossa camada limite turbulenta, em que temos efetivamente aqui uma evolução linear, uma subcamada linear, depois uma camada aqui a fazer a ligação, chamada camada tampão, as duas juntas formam a subcamada viscosa, esta ligação é entre então a subcamada linear e depois a chamada camada da parede, onde temos esta evolução logarítmica.
portanto, uma reta em coordenadas logarítmicas. Portanto, em conjunto com as anteriores, temos então a camada interior. Finalmente, temos aqui na região exterior do perfil de velocidades, que na realidade é maior, a partir de 15% da espessura da camada limite, mas que aqui em coordenadas logarítmicas ficará mais reduzida, não é? Teremos o restante perfil de velocidades. Portanto, interessa-nos aplicar então à região da camada da parede este nosso modelo e, portanto, sob esse ponto de vista, aquilo que nós precisamos de notar primeiro é a nossa aproximação de Boussinesq para podermos usar como modulação da turbulência este modelo que aqui está, esta expressão na prática para a viscosidade turbilionária. E aquilo que nos dizia a nossa hipótese Boussinesq é que a tensão de corte total, tal T, seria dado, então, neste caso, mais simplificado do que no problema anterior, porque se trata então simplesmente de um problema bidimensional, não é? Portanto, vamos reduzir o nosso tensor das tensões, aquelas componentes todas, a esta que aqui está, em termos da contribuição viscosa, não é? Portanto, dada simplesmente para o nosso escoamento bidimensional, μ du dy, e, portanto, completamente desenvolvido, o que significa que o outro termo, que tínhamos visto há pouco, e que seria, portanto, dv dx, portanto, tínhamos du dy, dv dx, certo? No nosso escoamento bidimensional. Como temos o escoamento completamente desenvolvido no tubo, naturalmente V é zero e não existe esse termo, fica apenas μ du dy. Depois teremos ainda, naturalmente, então, esta quantidade, que serão as tensões de natureza turbulenta, as tensões de Reynolds, que iremos resolver utilizando o tal modelo. Não é? Portanto, cá estão elas, adicionalmente à contribuição viscosa, portanto, e de acordo com a nossa hipótese de Boussinesq, não é? Esta única contribuição que nós teremos em escoamento bidimensional, portanto, menos ρu V barra, será dada então pelo produto de uma viscosidade turbilionar também a multiplicar pelo gradiente de velocidade média. Portanto, é uma forma que nós escrevemos, de acordo com a hipótese de Boussinesq, da mesmo modo que escrevemos a contribuição viscosa, simplesmente utilizamos a tal viscosidade turbilionar, que aqui iremos obter a partir do tal modelo de turbulência que nos der. Ora bem, temos ainda de notar um aspecto relevante em termos da evolução da tensão de corte total, efetivamente na nossa camada limite turbulenta, respeitando a tal estrutura multicamada. Portanto, efetivamente, estão lembrados que quando nós fizemos a análise da região da subcamada linear, portanto esta fase aqui, esta região aqui mais próxima, mesmo juntinha à parede, nós dissemos que basicamente nós tínhamos apenas tensões de nível viscoso e, portanto, podíamos despesar as tensões de nível turbulento no que respeitava às tensões totais. Assim sendo, não é? Foi assim que nós obtivemos, justamente, derivámos na aula anterior, portanto, a tal evolução linear que aparecia, que surgia neste gráfico. Todavia, aqui o que estamos a representar, embora nas abscissas à mesma tenhamos y+, portanto, a nossa cota, digamos, adimensional, normalizada com a velocidade característica da região da parede, o nosso U tal, portanto é igual ao gráfico anterior, mas agora aqui nas ordenadas não temos o mais, temos a tensão de corte total. Portanto vejam a diferença, este gráfico não é o mesmo do anterior, portanto não se confundam, embora aqui, segundo as abscissas, sigamos segundo as mesmas camadas. Não é? Portanto, nesta primeira região nós temos efetivamente a nossa subcamada linear, em que, de acordo com o que vimos também anteriormente, portanto, a nossa tensão de corte é basicamente apenas de natureza viscosa. E, portanto, será esta, basicamente, quase a única contribuição. E é o que temos aqui representado. Portanto, é muito pequenino, vai crescendo à medida que nos afastamos, vai reduzindo. Portanto, é muito pequenina a outra contribuição. Aqui, esta, portanto, natureza viscosa domina, é quando estamos junto à parede, é toda a contribuição, não é? Toda esta extensão. Depois, esta vai-se reduzindo, não é? Mas reduz-se muito pouco enquanto ainda estivermos dentro da subcamada viscosa. E, portanto, à medida que esta se reduz, naturalmente começa a entrar em ação
a contribuição das tensões de nível turbulento. E no total, portanto, quando estivermos dentro da camada da parede, de facto, o valor total, portanto, como estamos próximo da parede, a tensão total corresponde à tensão de corte na parede, aquilo que habitualmente chamamos o nosso tal W. E, assim sendo, efetivamente, nós vamos ter aqui uma evolução destas duas contribuições, de maneira que a laminar, ou mais exatamente a viscosa, vai reduzindo à medida que nos afastamos da parede e a turbulenta vai aumentando à medida que os turbilhões conseguem subsistir, portanto, durante mais tempo e, portanto, produzindo maior contribuição turbulenta. Até que atingimos efetivamente o valor da tensão de corte na parede. Depois, naturalmente, o nosso perfil de velocidades, desculpem, a nossa camada, correspondendo ao perfil de velocidades, naturalmente, mas a nossa camada, embora aqui estamos a tratar de tensão de corte, portanto, bem entendido. Mas prosseguirá, naturalmente, há de sair da camada interior, há de passar para a camada exterior e, portanto, vamos por aqui, mas não nos interessa, o que nos interessa, efetivamente, é esta região da parede onde pretendemos usar essa aproximação. E, portanto, nesta região, basicamente, o que é que nós temos? Temos que a tensão de corte total, embora vá sendo construída com contribuições que vão variando, portanto, quer de natureza viscosa, quer de natureza turbulenta, à medida que vamos afastando da parede, mas, na sua soma, portanto, elas correspondem ao valor da tensão de corte da parede, portanto, que nesta região da camada da parede, então, irá permanecer muito aproximadamente constante. Portanto, é isso mesmo que vamos usar como ponto de partida, portanto, aqui é que a tensão de corte nesta região vai, efetivamente, permanecer aproximadamente constante, independentemente de, no início, termos uma contribuição essencialmente viscosa e depois, ali, a partir portanto, da cota Y mais 30 ou 50, portanto, quando abandonamos, efetivamente, a camada viscosa, a tensão de corte nível turbulento passa a ser dominante. Não é? Mas teremos, então, na região da parede, sempre, então, aqui um valor constante da nossa tensão de corte total igual à tensão de corte na parede. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos, então, pegar na nossa hipótese de Boussinesq e substituirmos o nosso modelo para a viscosidade turbulionar aqui na expressão, nesta relação 1. Ao fazermos isso, efetivamente ficamos com esta nova relação. Agora, usamos aquilo que estivemos a observar, efetivamente aqui, em termos da evolução da tensão de corte total, no interior da camada da parede, e nomeadamente que a tensão de corte total, embora com contribuições distintas, corresponderá a um valor de tal W constante nessa região. Portanto, vamos considerar esse valor como constante, igual a tal W, e é o que substituímos aqui. Bom, como nós pretendemos obter o perfil de velocidades, vamos pôr em evidência, no fim de contas, aqui o nosso du dy, portanto passamos para este lado e ficamos com estes termos deste lado. Portanto, já substituindo o nosso tal t por tal w. Mas, na realidade, para integrar isto, para nos livrarmos desta derivada, e, portanto, podemos obter não du dy, mas sim u dy, portanto, o nosso perfil de velocidades, para a região da parede do tubo, ou do escoamento no tubo, portanto, escoamento em regime turbulento, limitado à região da parede, por causa desta hipótese, não é? Porque senão o tal t não seria constante e necessitaríamos de mais informação. Mas sendo assim, portanto, nós para fazermos isto precisamos de, no fim de contas, fazer separação de variáveis, portanto colocamos tudo o que é u, estava aqui outro termo que envolve u, portanto também vamos ter que o juntar daquele lado, e deixamos apenas tudo o que é y, neste caso dy, aqui no segundo membro. E vamos fazer a integração por separação de variáveis. Ora bem, escrevemos isto nesta forma e é aqui que vai entrar, portanto, a primitiva que nos forneciam, como veem, tem a mesma forma geral. Portanto, definindo aqueles termos A e B que surgem na primitiva geral, por comparação com esta expressão, efetivamente nós podemos obter, então, o resultado desta primitiva, portanto, em função daquela nota que estava no enunciado, corresponde a esta expressão, substituindo os nossos A e B, e do outro lado, naturalmente, a primitiva de y é simplesmente y. Precisamos de resolver isto em ordem a u de y, exatamente, o nosso perfil de velocidades média, na tal região da parede, utilizando este modelo de turbulência simples, e, portanto, vamos fazer isto em dois passos. Primeiro, retiramos o de y para fora e depois simplificamos a expressão para o de y
ficam obtendo esta forma final. Portanto, este seria então o nosso perfil de velocidades médio, aplicável à região da parede, portanto, onde é fisicamente válida esta hipótese, de acordo com um modelo de turbulência simples, em que nos forneciam uma relação que teria de ter sido obtida previamente, portanto, neste caso foi-nos fornecida, portanto, por exemplo, empiricamente, através de experiências, portanto, chegaram àquela conclusão, portanto, em relação a este tipo de dependência, portanto, para o escoamento num tubo da viscosidade turbulionar. Portanto, terá sido obtido empiricamente, e daí a questão do modelo. E, naturalmente, um modelo que irá respeitar, tal como eu vos referi, como a grande parte, portanto, dos modelos de turbulência, portanto, a nossa hipótese de Boussinesq, portanto, essa é uma hipótese de base da generalidade dos modelos de turbulência. E ainda mais, neste caso, um modelo simples. Reparem que nos surge aqui o nosso tal W, que é uma constante, mas que nós podemos efetivamente calcular através da definição, se necessitarmos, e aí é pura e simplesmente escrevê-lo desta forma. Não é? Portanto, na parede, exatamente na parede, será apenas a contribuição, digamos, viscosa, portanto, apenas a contribuição liminar, porque, lá está, exatamente na parede, essa é a única que existe. A turbulenta só começa a atuar um pouco mais afastada da parede, só aí é que ela se torna significativa. Reparem também que não aparece aqui não consideramos nenhuma constante de integração, uma vez que estávamos aqui a integrar, portanto, aqui nas nossas primitivas deveria haver uma constante de integração, aqui só, portanto, não introduzimos limites, mas a constante de integração surgiria, efetivamente, para garantir que fisicamente esta solução para o nosso campo médio, U, no tubo, respeitaria a condição física de não escorregamento na parede. Mas, na realidade, chegamos à conclusão que essa constante será nula, portanto, na realidade, não necessitamos dela, porque, se vocês notarem, para y igual a zero, nós vamos ter tangente hiperbólica de zero, que é zero, e, portanto, isso significa que a condição de não escorregamento está automaticamente verificada nesta expressão, uma vez que para y igual a zero teremos u de y, ou u de zero, então, y igual a zero, que será também zero. Não se esqueçam, portanto, que esta relação, naturalmente aqui, está restrita à região da parede do escoamento turbulento no tubo. Bom, terminamos aqui então o primeiro período desta aula. Continuaremos depois, seguidamente, com mais um exercício acerca de escoamento turbulento da nossa sebenta de exercícios resolvidos.